apenas um código, né? Eu estou dizendo que é a medida mínima, né? Isso. Mas só para dizer que o conteúdo desse código de ética não é o conteúdo da ética que se aplica a mim e a você como cidadãos, né? E por isso que é importante para ressaltar que justamente por ele ser um super cidadão, tem deveres que se aplicam ao juiz que não se aplicam a nós. Eu sendo um professor, a ética acadêmica me impõe outros tipos de deveres éticos especiais da minha profissão, para além daqueles que eu tenho como cidadão. Você, como jornalista, a mesma coisa. Pessoa como juiz, ao aceitar ser juiz e aceitar ter esse poder, ao aceitar ser ministro do STF, ele precisa ter autolimitações, né? Então, isso é uma outra questão muito fundamental. E finalmente, só para não me estender muito, a cena de série mafiosa em que aparece um helicóptero pousando num mega resort. Exato. E é importante a gente também, para que a gente reconheça a estrutura do problema. Não é só um delito ético do juiz que está ali presente. É um delito ético de todo mundo. Existe um delito ético do empresário, existe um delito ético do advogado. Então, é enriquecedor trazer o debate ético dessas profissões que circundam o sistema de justiça para olhar como regular. E não é buscar o bom caráter, é buscar certas regras muito objetivas para evitar que pessoas, mesmo os mau caráteres, não possam fazer certas coisas, porque aí aquela instituição funciona melhor. Então, é importante o objetivo de transformar o caráter das pessoas, mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando de seguir regras éticas que protejam essa instituição. Não, é que são conceitos éticos aplicados para aquela especificidade, né? Quando você está dentro de um determinado cargo, etc. Porque você tem uma base por trás daquilo que vai gerar a restrição específica. Vamos começar a debater ética advocatícia. Claro. Né? Não existe, o delito ético de um não existe sem o outro. Então, tá se normalizando todo o tempo e as explicações e justificativas para isso, elas vão corroendo um certo consenso conceitual sobre o que significa conflito de interesse. Aliás, o que significa certas restrições que você tem que ter para manter a sua imparcialidade. O que significa você como advogado, que ainda que seja uma profissão liberal, privada, a advocacia é uma função pública. E o advogado, assim como ele é uma espécie de empreendedor da advocacia e precisa fazer e ganhar seus honorários, etc., ele exerce uma função pública no Estado de Direito. Então ele não pode fazer qualquer coisa. Ele não está isento de responsabilidade ao convidar um ministro para passar um fim de semana, seja lá onde for. Não, exato. Você falou no final do advogado, eu ia dar mais esse exemplo, que você estava falando do banqueiro, e eu concordo, mas o advogado, quando ele vai viajar no jatinho com o ministro do Supremo Tribunal Federal, quer dizer, ele já está cruzando uma linha, né? Ele próprio, né, se você tem... Precisa aprender a dizer não. Oi? Precisa aprender a dizer não. Então, se ele tem... De repente estava o ministro. Exatamente. Se ele tem esse senso de moralidade básica, se ele tem, pelo menos, se ele segue uma cartilha ética da sua própria profissão, ele entende que se ele, inclusive vamos dizer que ele não tenha isso para dentro, mas que ele tenha para fora. Peraí, se eu entrar no jatinho com o ministro do Supremo Tribunal Federal, que eventualmente vai julgar as causas, eu vou ser visto como alguém que faz lobby. E o que acontece hoje no Brasil com essa moral pervertida? O sujeito que é visto como alguém que faz lobby, como alguém que tem proximidade com o poder, ele ganha mais cacife ainda. De repente você tem um empresário que fala assim, esse advogado tem acesso ao ministro do Supremo, então eu vou contratar ele, porque ele tem. Então, assim, aliás, nos últimos dias, eu conversei pessoalmente e recebi mensagens, mas isso é frequente, de advogados, e o Conrado conhece bem essa área, e eles ficam assim enojados com o que virou uma parte, claro que não é todo mundo, do mundo do direito, que virou lobby. Então o sujeito é contratado para fazer lobby. A escolha não é pelo talento, às vezes, é pela proximidade que tem de pessoas não é a capacidade poderosas. Jurídica, a capacidade de argumentação, de você reconhecer o que deve ser usado no seu processo, para o seu cliente, provas, enfim, toda a bagagem teórica, filosófica, judicial. Não, é uma questão de proximidade e aquilo pode render. Da mulher do Alexandre de Moraes. Tanto que quando você tem empresários que preferem contratar esposas de ministros de tribunais superiores, é lógico que eles estão pensando que isso pode gerar uma vantagem para eles. E é óbvio, né, aí do outro lado, porque é isso que o Conrado está propondo aqui, que se olhe todos os lados do ponto de vista ético,
Quer dizer, você tem um escritório de advocacia, o seu marido é ministro do tribunal e o seu escritório vai defender causas naquele tribunal. Então, quando você tem aquele escritório que vai fazer aquilo, você está vendendo, de certa forma, você está capitalizando em cima de uma expectativa de tráfico de influência. O cliente, ele está contratando você porque ele tem uma expectativa de que aquilo, mesmo que não seja um tráfico de influência total, né, de que aquele seu nome, aquele seu vínculo tenha um peso. Então, assim, tem uma distinção importante, claro, voltando aqui ao assunto da relatoria, que olha, se já existem essas conexões, para ser relator não vale. Aí uma outra discussão que nível é esse dessas conexões? Quer dizer, você tem a família está recebendo dinheiro do familiar do outro, então, eventualmente, é por isso que está tomando uma decisão. Bom, aí você já tem uma discussão da esfera penal, da esfera criminal. É uma outra discussão. Mas eu concordo que a declaração de suspeição já tem que vir por um senso de aplicação da ética para aquela profissão, em que, infelizmente, eu não sei se... É porque assim, eu sempre lembro, Conrado, de uma frase do Erasmo de Roterdã, né, um teólogo holandês, que ele falava que se os magistrados e o príncipe forem honestos, o país não precisa de muitas leis. E se for diferente, nunca vai ter lei suficiente. E quando eu vejo assim, os critérios de suspeição, eu falo assim, os critérios são pouquinhos e são vagos. E aí os ministros que já não têm essa moralidade básica, eles olham e falam, não me encaixo nesse critério, então tá valendo, posso lá servir o sujeito que pousa de helicóptero no jardim da minha casa, etc., porque a regra não prevê. Só que não é uma questão só de se encaixar especificamente numa regra. É a questão de que como é que você vai gerar confiança de que você está sendo imparcial numa circunstância como essa, com essas relações. Sim, só para completar, né, para a gente entender a noção de conflito de interesse. Muito antes de estourar o caso do Banco Master, o Vorcaro era um sujeito muito ativo no patrocínio e realização de eventos e construção de múltiplas relações. E no momento que os ministros aceitam fazer isso, ou aceitam organizar um evento com o patrocínio do Banco Master e jantam com o Vorcaro, etc., eles estão gratuitamente e voluntariamente se conflitando previamente a um caso que poderá sempre surgir. Claro. Né? Então ele já avisou que estará em conflito de interesse. Só que o Vorcaro sabe que ali, como nenhum ministro se declara suspeito, o que prejudica a própria imagem da instituição, o Vorcaro sabe que tem boas relações com quem quer que seja que tenha um caso do Banco Master no STF quando surgir. Surgiu. E foi o Toffoli. Poderia ter sido o Cássio, poderia ter sido outro. O Vorcaro tem relações e construiu eventos e patrocinou viagens de praticamente todos eles. Portanto, o caso do Toffoli é muito mais grave pelas múltiplas conexões, mas eu estou observando a simplicidade daquilo que é preciso demonstrar para que haja conflito de interesse. É muito menos do que isso. É muito menos do que isso. É por isso que a gente aponta desde lá de trás, da raiz, quando começaram esses eventos, quando foi se naturalizando, porque envolve Gilmar Mendes, envolve Alexandre de Moraes, o próprio Luiz Roberto Barroso, mesmo não sendo historicamente um integrante desse centrão do STF, como eu chamo, ele participou de vários, eu lamentei, critiquei, achei que não devia. O Gilmar Palusa foi se consolidando como uma coisa absolutamente natural, um evento internacional organizado pelo decano da mais alta corte do país, envolvendo os ministros do STJ. Pra você ter uma ideia, o Gilmar processou 2 jornalistas da antiga revista Isto É, e ele perdeu na primeira instância. Primeira instância tem lá o juiz concursado, né? Segunda instância perdeu, aí que ele vai em recurso, né? Segunda instância. Aí perde de novo. Aí vai o recurso para o STJ. Aí, nos tribunais superiores, você tem mais ali indicados políticos, mais pessoas próximas do ministro. Aí eu fui ver quem deu a decisão contrária àqueles 2 jornalistas para pagar R$310 mil de indenização, sendo que o relator disse que a matéria continha excesso de ironia. Uma coisa gravíssima. Daquela turma de 5 ministros do Superior Tribunal de Justiça, 4 que estavam votando no processo, uma ação movida pelo Gilmar, 4 tinham participado do Gilmar Palusa. Então como é que fica a credibilidade da sociedade num judiciário em que todo mundo tem essas relações, e aí as pessoas que participam do evento do outro, elas dão ganho de causa para ele, como às vezes acontece de caso no próprio Supremo Tribunal Federal.
Então, aí, assim, na verdade, eu queria dar uma virada nessa conversa, né? Que eu acho que acho que os problemas estão postos. Problema de natureza ética, de natureza jurídica, dos encontros, dos hábitos normalizados, etc. Teve alguma nota do resort falando alguma coisa oficial? o o atual dono formal, né, o advogado da JBS em Goiás, o Paulo Humberto, né, ele deu umas declarações lá, mas dizendo que é dele. Agora não me lembro agora todos os detalhes. Desculpa, Conrado, mas só para... Não, mas eu acho que vale a pena eu me metendo aqui na sua missão de mediador, mas não é isso. Vale a pena se perguntar, então, o que fazer. Né? Porque existe hoje, de novo, a gente está aqui falando que não é um escândalo, um ponto no meio de um ponto escuro no meio de um céu de brigadeiro. Né? Isso já vem se acumulando, isso já vem sendo criticado, observado e apurado por jornalistas, etc. Esse caso é mais escandaloso, ele é mais autoexplicativo, ele é mais fácil de entender, etc. Isso faz com que abra uma janela de oportunidade diante de um certo colapso da ética judicial, da conduta de alguns ministros, uma janela de oportunidade para tentar constrangê-los, para tentar, se não regenerá-los e torná-los pessoas virtuosas, não será isso, mas não é de regeneração ética que a gente está falando, a gente está falando de disciplina por regra. E o que a sociedade pode fazer? Bom, o ministro Fachin, ele hoje, o ministro mais íntegro do Supremo, está hoje na presidência. É uma janela de oportunidade pelo fato do ministro Fachin. E ainda calha com a janela de oportunidade, porque as presidências dos outros tribunais superiores coincidem com ministros muito íntegros. Né? Luiz Felipe Vieira de Mello no TST, a Maria Elizabeth Rocha no TSM, o Herman Benjamin no STJ, enfim, os presidentes das cortes superiores juntos podem fazer um movimento importante. Então o Fachin está hoje tentando defender e está, não se sabe muito bem, mas não está muito forte dentro do Supremo, e o forte do Fachin, isso é em razão da sua virtude, o forte do Fachin não é a política. Não é articulação política. Não é articulação política. Mas o Fachin pode se aliar a forças externas, por algo que não é panaceia, não é remédio pronto e acabado para nenhum dos vícios, não vai, no dia seguinte, se eventualmente for aprovado, não vai resolver problemas, não vai regenerar ministro nenhum. Mas é um primeiro movimento, uma aprovação de uma discussão pública com a aprovação de um código de ética. Hoje, por exemplo, ou melhor, 2 dias atrás tem uma discussão na Folha, naquela página Tendências e Debates. O STF deve ter um código de ética, deve ter lá um sim e um não. Quem diz não diz o seguinte, fala, olha, já existem normas éticas, portanto não é necessário um novo. E esse argumento, de fato, é verdadeiro. Né? Já existe um código de ética da magistratura, já existe a lei orgânica da magistratura, existem princípios meio universais que se aplicam, existem declarações de ética pelo mundo, e todas dizem mais ou menos a mesma coisa. Então, se os juízes estivessem preocupados com isso, bastava se subordinar o código de ética da magistratura que se aplica a todo o Poder Judiciário Nacional, não se aplica ao STF. Então, o argumento é parcialmente verdadeiro. Já existem normas, por que os ministros não cumprem? Mas o que esse argumento perde, ao dizer, não é necessário um novo código de ética, para afinal as normas já estão aí, os ministros têm que obedecer. Porque eu acho que existe, nesse momento, um movimento político de cobrança. E a elaboração de um novo código, mesmo que seja repetitivo, mesmo que seja redundante, mesmo que seja uma espécie de reiteração das mesmas exigências, um novo código não vai dizer nada de novo. Isso a gente já tem que saber. Não dirá nada novo. Todo novo código poderá ser derivado do Código da Magistratura que já é vigente. Mas ele não deixa de ser importante como uma espécie de a sociedade levar mais a sério sobre o seu próprio papel de interpelar ministros na própria esfera pública de certas coisas, de certas linhas que são inaceitáveis. Hoje no Brasil a gente discute qual é a linha do aceitável e não aceitável no decoro na política partidária, na política governamental e etc. Muitos hábitos do decoro se degradaram. Isso é um problema na política partidária, da civilidade pública que a democracia pede. Mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando do sistema de justiça, que é uma perna muito importante do Estado de Direito e da democracia. Né? Então é necessário fazer essa mágica que é como é que você critica a conduta de ministro
sem jogar o bebê com a água do banho, sem levar o STF junto, sem levar a instituição do STF, que é muito fundamental. E a democracia precisa de um STF forte. Não precisa de um STF. Eu coloquei essa roupa ridícula e você ainda não se inscreveu, deu like e comentou? Que palhaçada!